Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Domingo. Oh, e o mês só vai que vai, o último mês do ano. Queridos, nesta noite eu quero mais uma vez estar falando. Nós temos trabalhado 12 coisas que provocam a ira de Deus. E estamos na 9ª coisa que provoca a ira de Deus e na 9ª mensagem. Por 9 mensagens falamos aqui. Amados, vamos estar abrindo a nossa Bíblia no texto base de hoje, que se encontra em Josué 7. Josué 7, versículo 1. Josué 7. Enquanto os irmãos se encontram, eu quero orar. Querido Deus, neste momento, Pai, eu peço graça, habilidade, nitidez, que o Senhor me abençoe de forma que eu consiga transmitir, ó Pai, esta palavra de forma ordenada e que esta palavra trabalhe no coração de todos aqueles que aqui estão, conforme trabalhou no meu, ó Pai. Sê conosco nessa ministração e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Em Josué 7, versículo 1, novamente aqui o texto fala de um Deus irado. Por que será que Deus está irado? Josué 7:1 diz: prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabni, filho de Zerá e filho de Judá, tomou do anátema. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Novamente aqui nós temos uma situação a qual a ira do Senhor se acende contra o povo de Israel. Mas o que aconteceu? Queridos, para a gente saber o que aconteceu e sobre o que falaremos hoje, nós voltamos ao contexto anterior a partir de Josué 6, versículo 16. Aqui nós vemos uma instrução. Instrução é uma ordenança. Instrução é quando Deus fala a vontade dele para as pessoas. E a vontade de Deus era que o povo conquistasse a terra. A vontade de Deus já estava ali operante na 7ª volta sobre Jericó e as cornetas começam a tocar. E o versículo 16 diz: sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo gritar, porque o Senhor vos entregou a cidade, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto nela houver. Somente a prostituta Raabe permanecerá viva, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros. Tão somente, versículo 18, guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela assim vos façais malditos o arraial de Israel e vos turveis. Aqui, trazer maldição. Do que estamos falando? Esse tópico poderia ser o primeiro, ou pode englobar todos os outros aos quais nós falamos. Nós estamos falando de pecado. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Essa é a melhor definição de pecado. Deus tem um alvo para mim e para você. Deus tem uma vontade para mim e para você. O salmista diz que ainda ainda nem tinha me formado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia e Deus já tinha uma vontade para a minha e para a sua vida. Irmãos, é tremendo saber disso, que Deus tem uma vontade. E a vontade de Deus, a própria palavra diz que é boa, é perfeita e é agradável. Mas aqui vem um texto aonde a ira do Senhor se acende. E tem uma palavra difícil, anátema. Eu procurei no dicionário aqui e
Um dos sentidos de anátema é a condenação de uma doutrina contrária a qualquer verdade do Evangelho, ou maldição, reprovação enérgica, com pena de expulsão de uma pessoa do convívio. Queridos, o povo vinha vindo de uma jornada e ali estava uma muralha e Deus, por milagre, faz essa muralha cair e o povo entra na cidade, o povo tão somente, e Deus fala a sua vontade para o povo: ó, vocês vão entrar, mas vocês vão matar tudo, não vão pegar nada. Mas não foi o que aconteceu. E quando a gente faz o que Deus, quando a gente peca, amados, a gente traz sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todas as pessoas que estão ao redor nosso, consequências. E aqui, o que aconteceu? Nós vamos um pouquinho mais à frente, o texto conta a história, vou resumir, que após a conquista daquela grande cidade, havia uma cidade pequenininha mais à frente, chamada Ai. E aí Josué pega e fala: não vamos cansar todo mundo, vai 3.000 homens, de 2 a 3.000 homens lá para conquistar essa cidade. E o que acontece? Esses homens, eles perdem vergonhosamente, eles saem correndo da cidade de Ai. E aí o povo fica triste, porque vinha em vitória, e você sabe que a moral do povo judeu ali, dos israelitas, caía com muita facilidade. Era um povo receoso. Mas aí Josué, ele pela primeira vez aqui, versículo 6, então Josué rasgou as suas vestes e prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor. E disse Josué: ah, Senhor, versículo 7, por que efeito fizestes passar esse povo o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? E aqui ele derrama a sua angústia, a sua frustração diante do Senhor. Mas o Senhor, logo mais aqui no versículo 11, diz: Israel pecou. Israel quebrou a aliança que ordenei e tomou do anátema, furtou dissimuladamente, escolheu, deu debaixo da sua bagagem. Aqui, amados, uma coisa que nós temos que saber é que Deus, Ele vê tudo, Ele enxerga tudo, Ele olha tudo. E aconteceu algo aqui. E Deus dá instruções para saber o que aconteceu, e o texto vai relatando. Deus fala: ó, santifica o povo. Amados, para a gente descobrir as coisas, a gente tem que se santificar. Olha o versículo 13: levanta-te, santifica o povo, diz: santificai-vos, porque amanhã, assim diz o Senhor Deus de Israel, que o anátema que há no meio de ti, diante dos teus inimigos, não poderá suster-se até que retires o anátema do vosso meio. Olha só, houve um pecado, havia uma pessoa, mas havia 3, 4 milhões de pessoas. Como descobrir uma agulha num palheiro? Mas Deus, Ele dá uma estratégia: ó, santifique. E aí tinha 12 tribos, venha tribo por tribo. Depois Deus foi afunilando aqui o texto, que eu vou correndo um pouco, que eu quero pegar um pouco mais para frente. E até que chegou aqui versículo 19, na tribo e na pessoa de Acã. Então disse Josué a Acã: meu filho, peço glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante Ele. Declara-me agora o que fizestes e não oculta nada. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. E quando vim dentre os despojos uma boa capa babilônica
de 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e o tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Queridos, muitas vezes a nossa vontade, nós aqui já estudamos sobre a vontade própria, nós aqui já estudamos sobre a teimosia que atrai a ira de Deus, aqui nós estudamos sobre tantas coisas que atraem a ira de Deus e que atraiu este Acã aqui. Ele ficou seduzido por aquelas coisas. Às vezes, amado, o mundo nos seduz. E nós queremos coisas que não é para nós, naquele momento, coisas que Deus não nos permitiu ter. Mas a gente quer, e está na nossa frente, a gente acha que ninguém vai descobrir, e a gente pega e esconde. Mas olha só, então José enviou mensageiros, versículo 22, e correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, levaram-na, e Josué e a todos os filhos de Israel, e colocaram perante o Senhor. Amados, aquilo que nós fazemos, ou o pecado que nós fazemos, como eu disse anteriormente, ele pode causar um grande problema para aqueles que estão ao nosso lado. E aqui houve, então, no versículo 24 do 7, que tomaram a Acã, tomaram a prata, a cunha, seus filhos, suas filhas, seus bois, suas ovelhas, tenda e tudo quanto tinha, e retiraram do meio do povo até o vale de Arcó. E disse Moisés: porque turbaste o Senhor, ele te turbará neste dia. Então todo Israel apedrejou, e depois de apedrejar ainda queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedra que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor tornou o ardor da sua ira, pelo que se chama o nome daquele dia, lugar, até o dia de hoje, Vale de Arcor. Amados, esta foi a primeira parte. Agora eu quero ver um outro texto com os irmãos. Aqui fala de Acã, uma pessoa qualquer do povo. Mas não é qualquer um pode pecar. A Bíblia fala de um homem que diz que ele é segundo o coração de Deus, Davi. E a ira do Senhor se acendeu também contra Davi. Vamos a 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Em 2 Samuel 24, 1 fala que a ira do Senhor se acendeu novamente. Olha só. A ira do Senhor tornou a acender contra Israel. E aqui fala, ele incitou Davi contra eles. Vai e faz contagem de Israel e de Judá. Deus falou para que não contasse o seu povo lá atrás, e era uma instrução do Senhor. Mas Davi aqui, ele havia ganho guerras, e ele acho que estava se achando assim, bem importante. E quando a gente se acha importante, às vezes a gente dá lado para Satanás, e esse ele aqui é com letra minúscula, então não foi Deus que incitou, foi Satanás que incitou. E Satanás incitou a Davi aqui. Vamos ler no contexto posterior. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo. Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersebe, contra o povo.
para que eu saiba o número. E Joabe percebeu o erro. Às vezes, amados, nós é o chefe, mas aquele que está atrás de nós percebe que a gente está indo por uma situação errada, ou de uma forma errada. Em versículo 3 aqui, então respondeu Joabe: ora, multiplica o Senhor, o teu Deus, este povo 100 vezes mais, e aos olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que agrada ao meu senhor fazer isso? Ele estava inquirindo. Só que o texto diz: porém a palavra do rei permaneceu contra Joabe, que era chefe dos exércitos. E quem conhece a Deus, amados, ele pode momentaneamente aqui ser provocado e ceder ao inimigo, mas aí vem o arrependimento. Nós vemos no versículo 10 do 24:10. Depois de haver contado o povo, o coração de Davi doeu. Amados, o pecado é algo que para você é prazeroso por muito pouco tempo. Sabia? É muito pouco tempo, mas as consequências são terríveis. Por tão pouco tempo, a satisfação que eu tenho milhões e milhões e milhões. E olha só, disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém, agora, ó Senhor, peço que perdoes a minha iniquidade, porque eu agi muito loucamente. Mesmo a gente conhecendo o coração de Deus, a gente pode pecar e agir muito loucamente. E Deus não deixa nada por isso mesmo, amados. Aí veio a palavra do Senhor no contexto posterior aqui. Não demorou. Levantando Davi no outro dia, pela manhã, veio o profeta de Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que eu faça. Eu acho que, eu não lembro, eu já li a Bíblia, mas eu creio que essa situação de escolher 3 coisas aqui que aconteceu com Davi foi algo singular. Geralmente, às vezes, são 2 escolhas, mas Deus deu 3 escolhas para Davi. E quais as escolhas eram? Vamos ler o texto posterior. Veio, pois, Gade a Davi e informou, dizendo: queres 7 anos de fome que vem à sua terra? Por causa de um pecado, 7 anos de fome. Ou por 3 meses fuja diante dos teus inimigos, ele te perturba. Por 3 meses você vai perder tudo quanto é guerra. Preste bem atenção, amados. Ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera e vê a resposta que hei de dar ao que me enviou. Qual você escolheria? Davi escolheu a última. Amados, tudo que tem que vir tem que ser rápido. Mas tudo que é rápido, às vezes, é muito mais prejudicial. E olha só. Versículo 15, o desfecho. Então o Senhor enviou uma peste sobre Israel, desde manhã até um tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 do povo. Um pecado, uma vaidade, 70.000 morreram. E aqui Davi
E porque Deus teve misericórdia, 16, estendendo, pois, a mão sobre Jerusalém para destruir, ia destruir tudo aquela cidade. O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a sua mão. E o anjo do Senhor que estava junto à eira de Araúne, o Zebuseu, retirou. Eu imagino aqui, amados, vendo Davi, que o anjo feria o povo, falou ao Senhor: eu que pequei e procedi iniquamente. Porém, que fizestes a essas ovelhas? Seja, pois, a sua mão contra mim e a casa de meu pai. Queridos, aqui nós vemos algo tremendo. Aqui tem muito mais exemplos, mas eu vou parar, porque eu acho que nós já entendemos o que o pecado faz. Agora, o que nós precisamos é de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, amados, é conversão. Você está indo no caminho errado, você para, se arrepende e retorna para os caminhos de Deus. A gente tem que ter essa posição. Amados, quem não... existe algo em nós que às vezes nos cega. Sabia? O que é? Você já percebeu que quando você tem raiva de algo, você não vê mais nada? Te cega! Você não consegue comparar as coisas porque instalou uma raiva. Você não consegue ver saída. E a palavra diz que irai-vos, mas não pequeis. Por que irai-vos, mas não pequeis? Porque o pecado, ele pode acontecer, e a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos. Não tem um que não falha nesse quesito. O problema é persistir no erro, persistir no pecado, persistir fazendo aquilo que desagrada a Deus e traz a ira de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos arrepender antes que as consequências venham sobre as pessoas ao nosso redor. E Davi não foi foi o povo aqui. Depois Davi começou a levar, por causa que ele pediu que vinha sobre sua família. Um irmão mata o outro, uma filha é estuprada, e vai. E realmente o filho se levanta contra o próprio pai. Amados, o pecado, a palavra de Deus diz que gera a morte. Mas que nós tenhamos esta visão. Deus tem um propósito, Deus tem um caminho, Deus tem uma trilha. Deus fala: isso é bom, eu vou pelo que é bom, eu não vou escolher o que é mal. Amém? Glória a Deus. Quero dar os avisos, depois nós vamos passar para outra parte. Culto de campanha, quarta-feira, domingo em especial, amados. Eu estarei viajando, eu não estarei aqui de manhã e à noite. Então, nós não teremos atividades no domingo de manhã e à noite, tá? Dessa semana que está chegando. E quero orar com os irmãos aqui. Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça tem nos firmado, a Tua graça tem trabalhado conosco, Pai. A Tua palavra tem, Senhor, nos confrontado. Oh, Jesus, ajuda-nos, Senhor,
a entender, compreender e assimilar essa palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos passar para a Santa Ceia, que é fora o íntimo.